formular frases e fazer toda a construção que eu gostaria. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para todos vocês que tenham uma visão aqui proativa em relação ao que vai ser dito. A ideia não é levantar nem críticas destrutivas, construtivas, não é brigar com ninguém, não é interpor opiniões e solapar a opinião do outro irmão, mas eu trabalho esse tema aqui em relação a uma escola, tá? Então, eu me sinto aqui numa escola, e por ser aos domingos uma escola dominical, e por ser da igreja, então eu tenho como uma escola dominical que tenha vínculos não apenas religiosos, mas vínculos bíblicos, e pela minha formação e da nossa própria denominação, porque existem pessoas aqui que talvez não tenham a mesma denominação que a nossa, né? Mas que tem uma denominação cristã. Então, eu vou procurar ser fiel aqui à questão bíblica cristã. Cristã. Não tenho a intenção aqui de trabalhar a intenção hebraica. Não tenho aqui a intenção de trabalhar a visão judaica. Não tenho aqui a trabalhar, embora a gente vai até mexer um pouquinho aqui com a ideia dos caldeus, do lado da ideia de Sansão, dos narizeus. A ideia não é essa, embora tudo isso esteja na Bíblia. Mas o meu foco aqui que eu vou ser aí, podemos até dizer que vou ser um pouco tendencioso, né? Vai ser com base na Bíblia e no cristianismo, tá? Na visão cristã da coisa, tá? Então, já introduzindo já o assunto, né, em questão da ética, já que a nossa aula diz respeito a isso, a classe diz respeito à ética, né, formas e comportamentos que devemos adotar. Qual é o comportamento que devemos adotar perante a visão cristã, né, sobre a liberdade de expressão? Então, eu tenho que fazer aqui algumas considerações iniciais, historicamente falando, para que eu possa contextualizar você, meu querido aluno, no sentido de que senão você pensa que a coisa chegou pronta, senão você pensa que a coisa desceu num disco espacial e é assim. E eu tenho que contextualizar você que a liberdade de expressão, mesmo no meio cristão, ela sofreu, e depois chegando ao Brasil, ela sofreu várias mutações. E nós temos que dar uma visão do todo, a gente tem que ter uma visão do todo para a gente poder imaginar como é que chegou hoje. Então, carregando aí essa situação, né, já trazendo para vocês essa situação, então eu queria trazer para vocês aqui alguns conceitos de liberdade em relação à filosofia, né? Então nós temos aí a visão de Sócrates, não podemos deixar nunca de pensar nesse homem que foi um grande marco para a filosofia, só para vocês terem uma ideia, né? Da mesma forma como Cristo marcou uma história em relação a antes de Cristo e depois de Cristo, se você notar aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Ô Marçal, dá para ver meu mouse quando eu aponto aqui na tela ou não? Alguém pode me informar? Não. Não dá para ver? Não, dá para ver sim, dá para ver. Tá. Ok. Então eu vou tentar trabalhar aqui com o mouse aqui quando eu tenho que apontar, né? Então, em relação a Sócrates, você pode ver que, embora você tenha aqui, desculpa, em relação à era cristã, como Jesus, né, veio ao mundo, nós temos o antes de Cristo, né, e o depois de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, Sócrates marcou tanto uma era que nós temos um período pré-socrático e um período pós-socrático, tá? Então, não temos como deixar de analisar esses conceitos éticos se a gente não pensar um pouquinho no mundo grego, aí, principalmente a contribuição do Sócrates. Então, o que o Sócrates já dizia em 500, aí, praticamente, né, 500 anos antes de Cristo? Né? Acreditava-se que o homem é livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos e seus pensamentos a si próprio. Olha o conceito de liberdade de Sócrates, né? De dominar sentimentos. Tá? A frase famosa dele, conhece-te a ti mesmo, né? No dia que você começar de dentro para fora, isso é liberdade para ele, isso aí foi um grande marco também, né? Aristóteles
um pouquinho depois de Sócrates, né? Depois de Platão também, né? A grande contribuição, disse que a liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou sua omissão. Assim, liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário. Tá? Spinoza, né, também já estou aqui, já dei um salto grande aqui para praticamente aqui na Idade Média, aqui já no Brasil, né? No Brasil não, no mundo, né? Spinoza, né? A liberdade possui um elemento de identificação com a natureza do ser. Nesse sentido, ser significa agir de acordo com a sua natureza. Spinoza, que é um filósofo holandês, ele dedicou aqui a interpretar a liberdade como sendo a sua natureza do ser. Né? Dependendo de quem você é, você exprime liberdades diferentes. Então, uma liberdade do seu ser, né, Edinho, é uma liberdade diferente do Marquinho, que tem uma outra, é um outro ser. Agora, todos nós somos seres humanos, sim, mas não é esse ser que estou dizendo, é o ser lá do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, cada um. Então, reparem que nós vamos ter conceitos aqui de liberdade diferente. E dependendo da forma como é o ser do Marquinhos, vai ser um ser Edinho é diferente. Ok? Schopenhauer, né, polonês, né, também teve uma contribuição boa aqui com a gente também. A ação humana não é absolutamente livre. E olha só a curiosidade dele. Todo agir humano, bem como todos os fenômenos da natureza. Ou seja, você fala, eu sou livre, eu sou ilimitado, eu falo mesmo, eu não tenho limites, a minha liberdade. Então voa, irmão. Voa. Pula do 10º andar e voa. Você não vai conseguir voar. Você está limitado a algumas leis. Por exemplo, essa é a lei da gravidade. Ah, eu quero ir no banheiro só quando eu sentir vontade. E repare então que você não domina os seus movimentos de evacuação, por exemplo, uma coisa tão simples. E é o seu corpo quem vai determinar a hora que você vai se alimentar, que você vai se hidratar. É o seu corpo que vai determinar isso. Se você carrega 50 quilos, ou se você carrega 100 quilos, repare que você está limitado. Então, repare que os conceitos de liberdade já vêm sofrendo mutações e um pouco diferente daqueles mais desconhecidos em relação à liberdade. Pensa que liberdade é um conceito ilimitado. Então, eu só estou introduzindo para vocês, por enquanto, essas situações, né? Para você falar de liberdade também historicamente, eu não posso deixar de dizer para vocês que estava ligado principalmente, já entrando um pouquinho mais no nosso conceito aqui, as liberdades de opinião, liberdades de locomoção, liberdades de escolha. E está muito relacionado também a isso aos nossos governos absolutistas, né? Principalmente do Império Romano, 27 a.C., até mesmo 500 anos ali, né? Para ser mais especificamente, 476 depois de Cristo, né? Que é marcado a Idade Antiga, na nossa história do tempo aqui, né? Como é que funcionava isso? Os governos absolutistas, principalmente do Império Romano, reparem que aqui nós estamos na era cristã, estamos pegando a era 1, Cristo viveu isso no grande poderio Império Romano. Reparem que os governos não permitiam que você falasse, que você agisse, que você se locomovesse do jeito como você gostaria. Os monarcas, imperadores, ditadores da época não davam essa liberdade para você, para mim, naquela época, de poder falar e se expressar do jeito que você quer. Foi graças aí, né, um pouquinho também, só lembrando também, né, do conceito, então, do Império Canônico também, né, que nós tínhamos dois governos bem nessa época aí, se você vai se lembrar um pouco das suas aulas, você vai ver que nós tínhamos três classes, né, três classes de sociais, né, você tinha o clero, você tinha a nobreza e você tinha os burgueses, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a classe do clero era composto por 2% da população, aproximadamente, que era o clero, que era a igreja. Depois você tinha os nobres, que tinham dois, eram os marqueses, né? Os marqueses, esse período que nós temos de titulação, que também participava da vida política do país.
Aí vinha, né, o proletariado, vinham os artesãos, vinham os comerciantes, os consumidores, que não tinham voz política. Eles não participavam dos negócios políticos, eles não votavam nas assembleias. E esses eram os burgueses, que viviam nos burgos. Né? Então, os burgos, você tinha aqueles que viviam tanto às margens do Mediterrâneo, que participavam dos comércios, assim como aqueles que participavam do interior, fazendo os artesãos e os agricultores, que hoje, só para você ter uma ideia, a irmã que está na praia aí, né, Regina, que está na praia, essas pessoas que moram na praia, nós damos o nome, aqui no Brasil, né, de caiçaras, e aqueles que moram no interior, de caipiras. Né? Então, daí você vai vendo que nós todos éramos, naquela época, eram burgueses. Né? Então, você vê que tem algumas nomenclaturas que até hoje a gente utiliza, talvez traduzindo para a nossa língua, né? Os nossos caipiras e os nossos, então, é, os nossos caiçaras, né? Já naquela época já era assim também, mas com a contribuição do Iluminismo, Revolução Francesa, aí no século XVIII, né? Tudo muda, dizendo que nós teríamos que ter essa liberdade de opinião, liberdade de escolha, liberdade na votação dos nossos governantes, já que nós seríamos governados. E daí então começa a nascer a ideia de direita e esquerda, tá? Só para a gente falar numa questão de divergência, que a gente fala, ah, você é esquerdista, você é direitista, você é do centrão, que agora está muito no meio do centrão, e agora já temos o centro-esquerda, já tem centro-direita. Só para título de a gente introduzir nosso tema, né? O conceito de direita e esquerda, irmão, nasceu nas assembleias francesas, durante a Revolução Francesa, em que o povo que não concordava com a nobreza e o clero que dominava o poder político sentassem num determinado lado na Assembleia. Então, nada mais é do que isso. Quem era a favor do governo sentava de um lado da Assembleia. Quem não era a favor do governo sentava do outro lado. E a Revolução Francesa, através da contribuição desse iluminismo, que significa lançar luzes para a população que estava cega, que não tinha luzes, né? Não davam informações a ela, simplesmente eles obedeciam, tinha esse conceito agora de democracia. Todos seriam ouvidos. Não sabia se as opiniões deles, as considerações deles seriam acolhidas, mas pelo menos eles seriam ouvidos. Eles poderiam chegar numa assembleia e dizer: não concordo com isso, concordo com isso. E aí, então, para efeitos de organização, apenas sentavam em locais opostos. Locais opostos. Um sentava do lado direito, o outro sentava do lado esquerdo. Mas foi uma grande contribuição para o que nós chamamos de democracia e liberdades proclamadas. Ou seja, há a necessidade, para fins de equilíbrio, nós ouvirmos todos os lados, considerarmos todos os lados. Numa linguagem talvez mais acadêmica, é aquilo que nós chamamos da tese. E aí tem aquele que combate a tese, que é chamada antítese. E aí o que se sai da tese combatido com a antítese, sai a síntese. E aí o que é a síntese? Nada mais é do que uma tese que foi rebatida e extraiu-se a síntese. E historicamente falando, essa síntese agora virou uma tese, que futuramente essa tese vai ser combatida por outra antítese. Aí sai outra síntese, que vira uma tese, e assim caminha a humanidade. A democracia, através dessa nossa ideia de liberdades proclamadas, foi uma grande contribuição para a nossa população, para nosso governo, para nós populares, povo e cidadãos. E daí então, já estou dando um salto muito grande, já estou falando aqui do Brasil, né? Que nada mais é do que as nossas liberdades um direito fundamental. Ou seja, se não partirmos daqui, nós não podemos chegar até lá. É fundamento. Então, nós temos aí as liberdades de locomoção, liberdade de emprego, liberdade de associação. Você pode estar falando, pô, mas liberdade de emprego? Sim, só para você ter uma ideia, depois no pós-guerra da Alemanha, de 44, que a Alemanha estava destruída e foi dividida entre a Alemanha ocidental e oriental, né? O governo alemão, para levantar a Alemanha, você não tinha liberdade de emprego. O alemão ia falar, não, você vai fazer tal coisa. Há uma história de juízas mulheres, né? Então, portanto, mulheres, que elas perderam o cargo na época de juízas, porque elas tinham que se dedicar a ser mãe e reprodutoras, para reconstruir, porque a mortandade do povo alemão foi muito grande. E elas, então,
perderam o cargo de juízas, foram para casa para poder procriar, Então ela não tinha nem direito e nem liberdade de emprego, Se você analisar um pouquinho aí, quando a gente fala isso, a gente revela a idade, né? Da Nadia Comaneci, aquela famosa ginasta romena, com 14 anos, ela já foi ganhadora de não sei tantas medalhas com 14 anos. E hoje, vendo a biografia dela, ela falou assim: eu não tive liberdade de escolher o que eu queria ser. Eu não queria ser ginasta. Mas acontece que, na época, dentro de um governo impositivo, ditatorial, que era da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, falaram: você vai ser ginasta. Por quê? Porque você tem altura, peso, flexibilidade para ser ginasta e você vai fazer isso pelo nosso país. Então foi goela abaixo o emprego dela como ginasta. E tantas outras que eu não quero me demorar. Mas vamos lá, liberdade de expressão artística, que é tão polêmico isso, né? Nós tivemos recentemente aquela ideia do MASP, aquele sujeito nu, que teve uma criança que tocou, não sei quantos se recordam disso, ficaram sabendo disso, que foi polêmico, porque aquilo foi considerado pelo nosso Supremo Tribunal Federal como liberdade de expressão artística. Pasmem vocês. Tá? Mas vamos lá, liberdade de ensino e pesquisa, liberdade de comunicação, de informação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão religiosa, liberdade de manifestação de pensamento, incluindo a liberdade de opinião. Tudo isso aí no Brasil está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Se você quiser depois só digitar no Google lá, você dá uma lidinha em tudo lá, tá? Fruto desde o absolutismo lá, viu, gente? Desde o nosso iluminismo, tá? Quando eu coloquei ali, mais especificamente no Brasil, que vivemos uma época do cálice, você não podia fazer nada. Aí vem Chico Buarque, né? Também quando a gente revela essa música aqui, né? Que aliás eu coloquei isso na chamadinha ali, né? Pai, afasta de mim esse cálice, né? Então quando a gente fala dessa música aqui, a gente revela um pouco a idade, né? Vendo aí de um período que nós vivemos que nós não podíamos nos reunir, não podíamos pegar um violão, sentar aí numa lagoa do Taquaral ali, e falar: vou cantar as musiquinhas, não podia, né? Então algumas pessoas se levantaram e uma delas foi o Chico Buarque e tantos outros também, né? Que lutaram por uma manifestação de pensamento livre. Então ele usando parafraseando uma palavra, uma frase de Jesus na cruz, né? Como vocês sabem: Pai, afasta de mim esse cálice. Na realidade, Chico Buarque cantando, né? Esse cálice seria separado cali, né? De calar-se, do verbo calar, e aí teria que ter aí um hífen, e esse C seria com S. Então, cálice. Eu falei: eu quero falar. Tá? Depois você dá uma olhadinha na música aí, né? Então ele vem falando como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo de boca calada, resta o peito, silêncio na cidade e não se escuta. Né? Nada mais é isso do que um grito que ele queria ter a liberdade de ser ouvido. Eu quero falar, eu quero falar. Então o Brasil também viveu essa época que nós não tínhamos essa liberdade que nós vivemos hoje, né? Depois, principalmente, da Constituição Federal, como eu disse para vocês aí, no artigo 5º, essa liberdade de locomoção e, principalmente, aí, liberdade de pensamento e opinião, tá? Então, só a título de introdução aí, né? Aí que eu queria começar a trabalhar com vocês a questão da informação e da opinião. Eu acho que confunde-se um pouco em relação a isso, né? Então, hoje, se você parar a pensar, irmão, todo mundo tem opinião. Antigamente as pessoas pensavam mais e falavam menos, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje, talvez o seu filho, aí, seu neto, né, com 12 anos de idade, ele tem muito mais informação do que Aristóteles, do que um Sócrates tinha. Né? Ele tem muito mais. E detalhe, ele tem tudo isso na palma da mão, no celular. Com certeza, tudo aquilo que Santo Tomás de Aquino, tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, hoje nós temos o triplo de informações que eles tinham. Então eu sou mais do que Paulo, sou mais do que um Sócrates. Não é bem por aí. Tá? Mas o problema hoje, nós não estamos lidando apenas com as informações, estamos lidando com opiniões. Né? Então, caminhando um pouco, nunca se trafegou tanta informação na sociedade. Eu deveria ter colocado essa informação na sociedade aí entre aspas, né? Entre informação na sociedade. Nunca se trafegou tanto. Antigamente fala-se que não se gostava de ler, né?
hoje, ou a população, de um modo geral, e principalmente o brasileiro, vamos falar do brasileiro, hoje, uma criança, um adolescente brasileiro, lê muito, mas muito mais do que um adolescente e criança na minha época. Na década de 70, quando eu fui alfabetizado, lê-se muito mais hoje do que eu lia. E olha que eu li lá, né? Machado de Assis, eu li José de Alencar, né? Um negócio meio maluco aí, né? Eu lia tudo isso aí, né? Para quem gostava mais de Agatha Christie, né? Aquele caso dos 10 negrinhos, tinha os negócios muito que agora também não pode mais falar também, né? O caso dos 10 negrinhos, hoje teria que ser já reformulado, né? Seria o caso dos 10 afrodescendentes, né? Então hoje nós temos, né? Nós temos que tomar cuidado hoje com algumas nomenclaturas, algumas informações, né? E algumas opiniões, então, né? Mas nunca se trafegou tanta informação na sociedade. Mas as redes sociais, não há dúvidas que foi o grande responsável por essa disseminação. E o problema de você trafegar tanta informação nessas redes sociais é que todo mundo sabe tudo, pelo menos um pouco. É impressionante como as pessoas sabem muita coisa e tudo aquilo que elas passam, essas informações, são tidas como verdades, né? Passam com um grau de realidade e é aí que entra a nossa observação, né? Por quê? Quando você usa de um celular, você usa essas informações, algumas pessoas que foi o início dessa informação, ela usou até de um avatar. Avatares são aqueles seres que não existem, você cria. E não sei se você já notou como é muito mais fácil você falar através de uma rede social do que se você estivesse na cara da pessoa. As pessoas ficam muito menos envergonhadas e gera-se, contudo, muito mais irresponsabilidades quando você está atrás de um computador, atrás de um teclado. Você não falaria, né? Você não falaria para uma pessoa aquilo que você está escrevendo para ela, se você tivesse que falar na cara dela. Você não falaria. Então, a internet, com as redes sociais, tem tido uma contribuição muito grande no que diz respeito à disseminação da sua opinião, que eu acho importante. Você quer ser ouvido, você tem uma opinião sobre aquilo. Antigamente você tinha que morrer com isso na garganta, aquele afasta de mim esse cálice. Eu quero falar. Mas o problema é como isso está sendo feito. E eu gostaria de estar meditando com vocês um pouquinho sobre essas questões, tá? Principalmente também na internet, quando o ser se relaciona com o aparecer. Hoje nós estamos escrevendo mais, as pessoas estão opinando mais, nem tanto para divulgar suas opiniões, tá, irmão? Nem tanto para divulgar a mensagem que você tem. Na realidade, você quer ser percebido. Hoje já foi levantado um estudo que as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que a sociedade pensa delas do que realmente aquilo que você é. O famoso conhece-te a ti mesmo, lá no Sócrates, né? Reparem que vocês já repararam que tem gente que acorda de manhã e fala, olha o que eu estou tomando café da manhã, e tira foto e manda, como se eu tivesse interessado em saber o que ele está comendo, né? Mas por que essas pessoas fazem isso? Porque elas têm que publicar o que elas estão pensando, elas têm que publicar o que elas comem, porque elas querem que você veja o que ela come, onde está, né? Você tem que tirar foto de tudo, olha onde eu estou, e faz a selfie, tudo aquilo, o que eu estou fazendo, né? Se você não registrar, parece que você não viveu. Quantos seguidores eu tenho? Olha quantos seguidores ele tem nas minhas redes sociais. Repare que as fotos, tudo isso revela o meu sucesso. E de repente aparece, você só publica, essas pessoas publicam apenas fotos de sucessos e vitórias. Só que as pessoas não publicam, as pessoas não expressam na rede social os seus fracassos e os seus insucessos. E por que disso? Porque ela não quer parecer um fracassado. Ela não quer parecer que não teve sucesso. E sabe o que acontece com isso, irmãos? Você vai construindo na sociedade, na igreja, na escola dominical,
Nessa classe que nós temos virtual, você vai construindo através das suas informações e através das suas opiniões um ser que você não é. Você vai construindo um Edinho que não é esse Edinho que existe. É uma aparência de Edinho, mas não é o Edinho. Então isso se torna muito perigoso, porque você vai trafegando informações e opiniões que não são suas, que não expressam a sua realidade, expressam aquilo que o outro quer ouvir. E aí nós vamos nos confrontar com aquilo que é real e aquilo que é imaginário, aquilo que é irreal. E, consequentemente, isso vai macular o que eu até coloco em vermelho aí. Qual é a confiabilidade destas informações quando externadas, elas são tendenciosas? E aqui eu posso me dirigir a vários setores. Qual é a confiabilidade quando eu dirijo isso, que realmente eu estou sendo um cristão? Qual é a confiabilidade que realmente o meu candidato da minha política, que eu sou partidário, realmente é aquilo? Quando, na realidade, o meu time de futebol realmente é tudo aquilo? Qual é a confiabilidade dessas informações? Tá? É um problema que vai gerando. Acabei de receber isso. Marçal, acabei de pegar isso aí lá no grupo do futebol, que agora foi de manhã. Então você vai ter uma informação aqui no WhatsApp, aqui parece, aparentemente deve ser um WhatsApp isso aqui. Bill Gates está financiando 7 potenciais vacinas contra o coronavírus. Agora você tem o comentário do sujeito aí, lá embaixo, um tal de troll, né? Eu acredito nele. Esse homem lida com vírus desde o Windows 95. Então você vê que você tem a informação acima e a opinião embaixo. Meu irmão, que vamos falar de uma informação dessa em relação a um comentário, a uma opinião dessa? Reparem que é uma pessoa que opinou em cima de uma informação que ele não tem conhecimento, não tem respaldo, não tem sequer, ele não está entendendo de que se trata de coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. E como a gente faz isso em relação ao nosso candidato? Como a gente faz isso em relação ao nosso time de futebol? Como a gente faz isso em relação à nossa postura cristã? Agora levando mais para o lado da nossa classe dominical, né? Biblicamente, igrejadamente falando, né? Como a gente faz isso? Com a falta de informação, de conhecimento sobre aquilo, você começa a emitir opiniões que são descaracterizadas de realidade. E pior do que isso, que depois nós vamos tratar mais um pouco mais para frente. Pior do que isso, quando você faz isso, você vem até ofender, machucar pessoas que estão do outro lado. E tudo isso porque lhe falta a devida compreensão da ciência por trás da informação quando você faz a sua opinião. Eu sei que o assunto é denso, irmão. Eu sei que o assunto é denso. Mas eu preciso falar isso antes com vocês, tá? Para a gente falar de informação e opinião. Então, hoje todos têm opinião, mas nem sempre é informação acerca do fato. E aí eu tenho que trabalhar o fato. Opinião, argumentação e fato. Quando você tem uma opinião, você vai argumentar sobre você vai argumentar sobre essa opinião. Você vai defendê-la ou você vai atacá-la, né? Agora, e o fato a respeito disso? O que é a verdade por trás disso? Onde está essa verdade? A Bíblia é contagiante, a Bíblia nesse sentido, né? A frase famosa: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Qual é a verdade? Qual é o fato por trás disso? Porque você tem uma opinião e você vai fazer uma argumentação. O problema é o seguinte, meu querido, que a argumentação pode ou não ser demonstrável. Coloca aí, você pode demonstrar a sua opinião argumentando. Por exemplo, coloquei o time de futebol. O meu time de futebol é melhor porque ele tem mais títulos. É um critério que você utilizou, um critério quantitativo, numérico. Sim,
Mas e agora? Na realidade atual, ele é o melhor time hoje? Ou você está usando de um critério que foi utilizado no passado? Isso é verdade, talvez, lá na década de 60, na década de 70. Né? E agora, como é que é hoje? O fato de um time de futebol não ter mundial significa que ele é o pior time? Não sei. Qual é o critério que você está utilizando? Agora, existem opiniões que você não consegue demonstrar. Por exemplo, música clássica é melhor do que música popular. Não dá para você quantificar isso. E aí eu coloco até um critério qualitativo. Mas esse é um critério qualitativo que você vai começar a argumentar comigo. Não, porque a música clássica você trabalha ali com quartetos, com sextetos, que tecnicamente falando, aí você vem com essa monte teoria. Aí tem gente que fala, ó, desculpa, mas eu não gosto de Bach, eu não gosto de Beethoven. Eu prefiro ali uma música popular. Eu prefiro aí um Wesley Valadão, ou Safadão, né, como diz o outro, né? Eu prefiro. E aí reparem que você começa a trabalhar com gostos. Com gosto. Meu irmão, eu confesso para vocês uma coisa, que quando eu vou para o Nordeste, eu vejo o povo comer buchada de bode lá, que dá água na boca deles. E eles têm aquilo, nossa, eles fazem isso, buchada de bode. E eu, quando eu vejo aquilo, irmão, eu não suporto nem o cheiro daquilo. Agora reparem, por que disso? Porque talvez o meu ser, quando Deus me fez, ele criou uma coisa dentro de mim que eu não posso nem ver o cheiro disso, que eu começo a puxar para vomitar. Começo a puxar para vomitar. Agora, significa que porque eu puxo para vomitar, que o meu ser repele de forma abrupta, qualquer até o cheiro da buchada, significa que o bucho de bode é ruim? Significa que ele está errado? Não. Significa que para mim, buchada de bode eu não posso nem ver. Vai me fazer mal. Agora, e para o outro? Eles comem aquilo com uma alegria. Assim como também um dia também eu trouxe coentro para casa. E eu adoro coentro. Aprendi a gostar de coentro. Tem gente que olha e fala assim, eu não posso nem com cheiro de coentro. Ah, veja só, ele está errado e eu estou certo. Reparem que nós estamos no campo do gosto. Estamos no campo do gosto. E talvez se você trabalhar um pouquinho lá de Schopenhauer, como nós estamos falando, né? Terminamos ali. O gosto vai depender muito do seu ser. Vai depender muito do seu ser, daquilo como Deus, aí acredito pela minha teoria, né? Criacionista, que Deus me fez. Deus olhou para o Edinho e falou assim: não, o Edinho não vai ter olho azul, não. O Edinho vai ser assim. O Edinho não vai nascer na Alemanha, vai nascer no Brasil. O Edinho não vai ter 2 metros de altura, ele vai ter 1,74. O Edinho, Deus me fez no meu ser. Isso é crença, irmão. Que ele me fez dessa forma, com esse DNA, com esse tipo de pigmentação, com a minha cutis dessa cor, com o meu cabelo ser desse jeito. E, consequentemente, as minhas aspirações e o meu controle de vida vai estar relacionado à formosura com que ele me formou. Mas não significa que porque eu tenho essa formação, que eu gosto disso, significa que os outros estão errados. Eu posso demonstrar que às vezes é melhor você ter uma altura maior para jogar vôlei. Aí eu posso demonstrar que eu vou ter uma altura, que não é necessário talvez no futebol. Isso são argumentações em relação à minha opinião, mas o fato vai muito além disso. Vai muito além disso. Outra coisa que nos preocupa muito em relação às nossas liberdades, né? Quando você demonstra a sua opinião e a sua argumentação sobre um fato, se você estiver apaixonado ou fanático, toda a sua informação, toda a sua opinião, ela não estará demonstrando o fato. É algo intrínseco, é algo que está dentro de você. Quando uma pessoa fala muito apaixonadamente, através de um fanatismo, ou seja, um gosto extremado, uma defesa extremada sobre um determinado ponto de vista seu, sobre uma determinada opinião, elas trabalham normalmente os fatos da forma como elas veem. E isso é muito perigoso, meu irmão, que se transforma numa arma. E dependendo da pessoa que vai ouvir aquilo, o seu grau de entusiasmo daquilo que você fala pode ter consequências trágicas em relação a isso.
Edinho, Pois não. deixa eu fazer uma intervenção e Claro. dar uma ilustração Por nisso favor. que você falou, já que você falou de esporte, né? E de paixão, e de futebol. Sim. Tem um livro do Washington Oliveto, Conheço. e todo mundo sabe, ele é corintiano, apaixonado pelo Uhum. Corinthians. Mas tem um livro muito interessante dele, que é Corinthians em Preto e Branco. O livro tem uma página branca e o livro tem uma página preta. Na página branca, na página preta, ele cita um jogo, por exemplo, do Corinthians, aonde ele, como torcedor do Corinthians, diz: o Corinthians arrebentou, o Corinthians é o melhor, etc, etc, etc. Na página branca, ele começa assim: bem, não foi bem assim. Aí ele põe a realidade do jogo. Que Aí interessante. Interessante. ele coloca assim: olha, o nosso zagueiro não estava muito bom, aquele gol não foi muito bom, o juiz ajudou Que naquele gol. bacana. Que Então, bacana. assim, ele é um cara assim bastante interessante, É. mostrando a paixão e mostrando a realidade Poxa, mesmo. dá pra fazer Legal. uma aula sobre isso, Emerson. Recomendo aí esse livro não só para os corintianos, mas para Uhum. todas as pessoas. Não, mas com certeza, muito interessante. Agora você me deixou tentado aí a ver que ele consegue separar, né, a realidade da paixão. É interessante isso. É interessante. Mas maravilha. Obrigado, Marçal. Posso continuar, né? Vou continuar aqui. Vamos lá. Mais um pouco. Só para chamar a atenção de vocês aí também, tudo no campo da pedagogia, né? Opinião, ela trabalha questões subjetivas, tá, irmão? Enquanto que os fatos trabalham questões objetivas. O fato é aquilo que aconteceu. Agora, a opinião, você tem uma carga, você já tem uma carga por trás daquilo. O fato não carrega carga nenhuma, o fato é aquilo. Choveu, choveu. Morreu, morreu. Vou usar a ilustração aí, Marçal. O Corinthians jogou mal? Jogou mal. Esse é o fato. Agora, quais são as opiniões? Não, veja bem, não jogou mal. Jogou dentro da realidade, não sei do que o Cabral estava gramadar pesado, a chuteira estava gasta, né? E aí vem. Mas o fato é desprovido de questões de opiniões. E é aí que nós temos que começar a trabalhar isso, tá? Mais um pouco sobre a informação, né? Que todo mundo tem informação aí. Só chamando a atenção também mais um filósofo aí já, Immanuel Kant, né? Se você, essa frase é bárbara dele. Se você coloca um óculos com lentes vermelhas, tudo fica vermelho. A explicação para isso é que as lentes dos óculos determinam o modo como você percebe a realidade. Olha só o que ele disse isso em 1724, né? A idade não em 724, porque ele estava nascendo, né? Mas dependendo da forma como você vê o mundo vai ter uma cor diferente. De acordo com como você vê um objeto, ele vai ter uma forma diferente. Sabe também quem disse isso, gente? Jesus. No ano 1 depois de Cristo, óbvio, né? Porque ele que determinou ali, né? Mateus 6. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Eu acho que Jesus deveria reclamar um direito autoral aqui em relação ao Kant, né? Porque você está vendo que o Kant está falando a mesma coisa que Jesus, né? Não sei se você notou. E Jesus não era filósofo, né? Mas você vê que a expressão da ideia mesma, desde o tempo de Jesus no ano 1, dependendo do tipo de informação que você tem, de novo, essas questões objetivas e subjetivas. Conhece-te a ti mesmo. Então, a informação contém, pessoal, dois componentes. Um componente material, que deve ser a verdadeira, o fato, né, a informação deve ser verdadeira, sem opiniões, e em sua divulgação, como você divulga isso? Aí a gente fala da questão material e a questão formal. Qual é a forma? Como é que ela vai se revestir essa matéria? E aí eu quero começar a trabalhar com vocês aqui, pelo menos dentro da igreja. E fora da igreja também, irmão. Em sala de aula, no seu local de emprego. Irmão, não seja chato, tá?
Irmão, fale com o seu colega de trabalho, com o seu filho, com o seu pai, com sua esposa. Ainda que você não concorde com aquela opinião sobre aquela informação, ou a informação está eivada de opinião, a pessoa não tem toda a informação, ou tem informação pela metade, né? Até coloco aí, né? Informações deformadas, né? Uma meia-verdade, né? E uma meia-verdade é uma mentira inteira, né? Quando você tiver que fazer isso, faça tudo em amor e com amor. Essas pessoas talvez não tenham informação na sua totalidade. É o modus operandi com que você vai fazer isso. Dentro da igreja, irmãos, é que ainda bem, eu vejo isso até com bons olhos, né? Na igreja presbiteriana eu não vejo tanto assim essas profecias, né? Que a gente brincava quando eu era da Nazareno, né? Que pelo menos na minha época tinha mais do que isso. Lá tinha bastante profecia, mas tinha umas profetadas junto também, né? Tinha uns irmãos que dava profetada, né? Tinha uma que chegou uma vez com um colega nosso. Ai, me deu um amigo lá, jogava futebol com a gente. E a moça chegou e falou assim: Olha, eu tenho uma profecia para você. Eu falei assim: Puxa vida, qual que é? Assim, que você vai ter que namorar e casar comigo. Ele falou assim: Eu acho que você está enganado. Eu saí de perto, né? Eu já saí de perto ali, porque eu achei que uma coisa muito íntima, né? Mas engraçado que esse profeta, que teve uma profetisa que falou para essa menina, né? Falou só com ela, né? E ele depois falando para mim, né? Falei, como é que você saiu dessa, bichão? Assim, eu falei para ela que acho que o profeta dela tinha que falar com ela e comigo, né? Falei, óbvio, né? Então aí a gente já começou a dar os primeiros contornos daquilo que é profetia, profetada, né? Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Que às vezes as pessoas vêm com as suas opiniões e descarregam nas costas de Deus. Falam, foi Deus que mandou eu te dizer. E aí aquilo que talvez era uma profecia acaba sendo uma profetada, né? E aí acaba dando mais uma cacetada em você do que uma profecia, tá? Mais um cuidado sobre isso, né? Sobre a liberdade de expressão, irmão, em relação a qual que é a postura de um cristão. E aí eu começo a chamar a atenção de vocês aqui. Lembra-se da marcha da maconha? Como é que o cristão deve ter uma postura em relação à marcha da maconha e um maconheiro, né? Só estou trazendo algumas ideias. Casamento homoafetivo. Como é que o cristão deve pensar sobre o casamento homoafetivo ou o homossexual ou né, homossexual? Como é que devem ser as imagens de santos em locais públicos? Lembra que teve uma dilema aí sobre que queriam tirar todas as imagens de santo em local público? E se tivesse colocado um símbolo do candomblé, meu irmão? A gente não faz conta, nós como cristãos, de que quando você entra, que nem eu entrava em algumas repartições públicas, você via o símbolo, né, do catolicismo ali, que é Jesus pendurado na cruz, né? O nosso já é da cruz vazia, né? Mas aquilo nunca me incomodou. Agora eu fico pensando, e se eu visse ali, por exemplo, um símbolo de um candomblé? Eu falei, poxa vida, mas eu não sou profeta, eu não professo uma religião afro. Eu não professo uma religião afro. Por que eu sou obrigado a ver aquilo? Eu não sou obrigado a ver aquilo. Agora, reparem, e as pessoas do candomblé são obrigadas a ver aquilo? Não sei quem se recorda, né, quem viajava pelo menos no aeroporto de Guarulhos, sem a reforma que fizeram do Terminal 3, havia uma sala de oração ali, havia uma sala, uma capela. E dava para ver que era uma capela cristã, católica cristã, ali para você fazer as suas preces, as suas orações, as suas rezas, né? Antes de embarcar. Tá? E o que aconteceu nessa época aí? Os adeptos da religião afro começaram a frequentar também esse local, porque eles queriam também se acalmar através dos seus rituais candomblé. Aí deu um problema terrível, que ali não era local de candomblé. Aí ele falou assim: então vamos assim, então vocês abrem um terreiro para nós, que a gente quer ter um terreiro também aqui. Nós queremos ter o mesmo direito que vocês cristãos têm. E isso aí foi uma pancada. Porque na reforma que fizeram do Terminal 3, adivinha qual foi a solução? Tiraram tudo. Tiraram tudo. Ou teria que deixar um espaço aberto para você professar a sua oração e o outro fazer o ritual do candomblé dele. Já que nós estamos vivendo num estado laico. Nós não temos uma religião no Brasil. Nós temos liberdade de expressão religiosa. Mas ninguém vai poder colocar a goela abaixo nossa nenhuma religião. Nenhuma religião. Mas, lembra das notas aí? Pega uma nota sua, lá está escrito Deus seja louvado nas cédulas de dinheiro.
Você já imaginou se tivesse colocado aí oferendas ao algum? É uma liberdade de expressão, meu irmão. Como é que deve ser a nossa postura? Mas feriados religiosos, né? Meu irmão, eu não sou católico. Eu não professo a Aparecida. Só que eu guardo o feriado nacional do Brasil, que é o dia Aparecida. E eu não trabalho nesse dia. Agora, se fosse um feriado confucionista budista, eu virei budista? Qual que é a liberdade? Mas pregar em praça pública. Vai lá, vamos pegar a Bíblia e pregar em praça pública. Se na praça pública eu estou vendo também oferendas e rituais em praças públicas aí de uma religião afro, um despacho, um despacho. Como é que é a postura do cristão em relação a isso? Qual que é a postura? Como é que o cristão deve agir em relação a isso? Né? Eu gosto dessa frase do Lino. Eu não lembro, eu lembro do desenho, não lembro desse episódio, mas essa frase dele ficou estampada na internet, né? Tão importante quanto o que você fala é o jeito como você diz. O Lino é um desenho também que revela a idade, né? De quem tinha aí do Snoopy, né? A turma do Snoopy ali, né? Do Charlie Brown, tudo mais, né? Eu sei que o Marçal gosta dessa do Snoopy. Eu já vi na aula dele trazer algumas coisas do Charlie Brown ali, né? Adoro esse desenho e recomendo também o filme mais recente Ah, do Charlie Brown, da turma do eu Charlie também, Brown. eu também. Eu sou fã desses caras aqui, eu sou fã desses caras aqui, né? Mas repare que nós temos algumas frases de impacto. Não sei se você já viu. É o jeito dele, temos que aceitar. Aquelas pessoas que falam, sou sincero, falo mesmo. A verdade dói, mas tem que ser dita. E às vezes, meu irmão, eu queria que você analisasse essa frase aí do Lino. Que às vezes você, como cristão, você pensa que você tem o direito de falar e até de ofender através da sua liberdade de expressão e através da sua opinião, argumentando com uma Bíblia na mão, de você machucar uma pessoa. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Ah, mas eu estou falando da Bíblia, Erdinho. Eu vou falar da Bíblia e eu falo mesmo. Meu irmão, você está sendo grosso. Você não está sendo espontâneo. Ah, Erdinho, eu sou sincero. Não, você é chato, irmão. Você é uma pessoa insuportável, meu irmão. Você é uma pessoa que quer que as pessoas aceitem a sua opinião goela abaixo. Eu não estou dizendo se aquilo que você está lendo, por exemplo, aí na Bíblia para mim, é verdade ou não é verdade. Eu não vou discutir com você a questão histórica, se foi escrita para judeus, se foi escrita para agora os brasileiros. Eu não vou entrar nessa questão. Eu só estou pedindo para que nós reflitamos em relação a tão importante quanto o quanto você fala, é o jeito como você diz. Aquela expressão de Jesus, quando trouxeram a mulher adúltera, que era pecado, né? E que era crime, inclusive apenado com pena de morte, o adultério. Jesus não foi nem na lei. Jesus falou assim: ó, o negócio é o seguinte, ó, quem tiver pedra, quem tiver pecado, atira a primeira pedra aí na mulher. E mesmo depois que todo mundo foi embora, a Bíblia nos ensina que Jesus não chegou para ela e falou assim: ó, você é pecadora, isso aí, você vai para o inferno mesmo, melhor separar do que você está fazendo. Jesus não falou nada disso. Falou assim: mulher, cadê o povão? Aí? Então só ficou eu, né? Quer saber de uma coisa, mulher? Você sabe o que você tem que fazer. E também eu não te condeno. Agora eu vou dar uma dica para você. Assim, uma opinião minha, tá? Uma opinião de Jesus. Vá e muda de vida, tá? Vai, não peques mais. Não peques mais. Reparem que Jesus, com essa frase, ele demonstra todo o amor que ele tem pela vida dessa mulher e nós. Jesus fala em e com amor para aqueles que discordam, inclusive, das leis dele. Aquilo que é pecado, que Jesus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. A forma, o jeito como ele diz, ainda que ele não concorde com aquilo, mas ele, em amor e com amor, é que a Bíblia não nos relata o que aconteceu com essa mulher depois daquilo. Né? Não relata. Mas eu tenho uma opinião, tá, irmão? A minha opinião.
Eu acredito que depois daquilo a vida dessa mulher não foi mais a mesma que era antigamente. Houve alguma transformação. Quando de transformação teve? Não sei. Mas eu acredito que a vida dela não foi mais a mesma. A opinião de Jesus, e que não foi goela abaixo, respeitou aquela mulher, inclusive respeitou, irmão. Olha, é difícil até da gente, difícil de eu dizer isso, que eu posso ser mal interpretado. Jesus respeitou até o pecado dessa mulher. Não concorda com o pecado, mas respeitou, tipo, mulher, você não está sabendo o que está fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Mas vai lá, não peques mais. A verdade dói, tem que ser dita, mas existem jeitos para se fazer isso. Existe o modus operandi para isso. E só para caminhar para o meu finalzinho aqui, eu poderia trazer várias passagens bíblicas para vocês aqui, no que diz respeito ao falar, interpretação, liberdade e tudo. Mas eu queria trazer para vocês a epístola aqui, né, a carta de Tiago, né, mais ou menos escrita na era cristã, claro, por volta do ano 60, né, e em pleno ditadura, governo absolutista romano, na época que não podia falar, Tiago vem e, através das suas epístolas, trabalhando aqui, pelo menos até onde eu consegui chegar, aos judeus da época, que era o povo israelita, né? Lá de trás, das tribos, né? Das tribos todas, mas ele falando com os judeus principalmente. Ele estava trazendo alguns conselhos, algumas opiniões em relação àquilo que havia entre os irmãos. Né? Os irmãos todos naquela época, eles tinham WhatsApp, já tinha WhatsApp naquela época. E eles ficavam ali com 2 polegares teclando. Você viu aquilo? Nosso irmão, você viu o que aconteceu? Olha, eu não concordo. Oh, e aquela roupa daquele ali? Oh, aquela roupa, nossa. E você viu o cabelo, a cor do cabelo. Ah, para que pintar o cabelo de azul? Não deveria. Não deveria deixar entrar no templo. A gente não deveria deixar entrar. Né? Não deveria. Aquela pessoa com o cabelo escandaliza, não podemos deixar. Eu lembro uma vez quando eu era diácono e nós recebemos a informação de uma querida irmã dizendo que a gente que já como diácono já deveria não deixar entrar no estacionamento da igreja algumas pessoas que estavam com determinados tipos de roupa, a gente já não deveria deixar entrar. E até aí, vamos lá, né? Claro, existem algumas coisas também que é verdade, né? Mas aí me chocou um pouco também, né? Que, assim, inclusive se a pessoa se for gay, não pode deixar entrar também, que isso vai me escandalizar. Eu falei, eita, agora. Assim, mas se ele não ouvir a palavra, quem que vai falar, né? Fala com ele lá na porta, no estacionamento, Edinho. Eu falei, mas não sou pastor. Né? Aí eu tive uma discussãozinha com essa irmã ali, mas no fim, né, parei por aí, tá? Mas eu queria trazer para vocês com o Tiago aqui, que eles tinham muito WhatsApp na época, tinha Instagram, eles tinham muita coisa, publicava, né? Então vem Tiago dizendo o seguinte: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, né, mestres, sabendo que devemos receber o maior juízo. Ó, não seja muito mestre, tá? Professor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Olha as analogias que Tiago está fazendo, gente. Não era só Jesus que falava por parábolas, não, viu? Observai igualmente os navios, não sendo grandes e abatidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Agora vem ele. Agora, irmão, estão me entendendo, irmão? Estão me entendendo? Oh, beleza, Tiagão, vamos lá. Assim também a língua, viu, irmão? Talvez aí você pode colocar aí também o seu dedo, viu, irmão? Tá? É pequeno órgão. Se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Repara que ele volta de novo para a analogia. Ora, a língua é fogo. Mundo de iniquidade. Pera, como é que é, Tiago? É um estado de iniquidade, é um município de iniquidade, é um país de iniquidade. Não, é o mundo. É o globo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Repare que ele tinha um conhecimento aqui já, né, biológico aqui, né?
e que contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da igreja presbiteriana. Ou do time de futebol ali, do grupo de WhatsApp. Ou da onde? Da minha sala de escola dominical. Olha o que está escrito, irmão. Ele põe em chama a existência humana. Sabe por que disso, irmão? Porque quando você tecla, quando você fala, a coisa sai daquela esfera que você está, do time de futebol, e vai para o mundo inteiro. Há quem diga que aquilo que acontecia em Vegas ficava em Vegas, né? Mas há quem diga que aquilo que aconteceu na internet caiu no mundo e nunca mais vai sair. Vou voltar. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas a carreira, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Repara que ele sai do planeta Terra e vai até para um mundo metafísico, um mundo que nem está aqui neste nosso planetário. Olha onde vai Tiago, gente. Pois toda... Volta ele para a analogia. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma. E tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tentaram fazer isso, né? Na ditadura, vamos tampar. O Alexandre de Moraes está dando uns negócios aí que a gente não pode mais manifestar o nosso pensamento pelas redes sociais. Né? Algumas pessoas estão sendo bloqueadas. A língua não é capaz de domar, é mal incontido, você não vai conseguir segurar. Nem você consegue segurar. 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Mas que maluquice, gente. Mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Meu irmão, quando você tecla, quando você dita, quando você fala, quando você escreve, você está indo, não apenas você não apenas está trazendo a mensagem de Deus, como dependendo daquilo que você está escrevendo, você está amaldiçoando o outro ser, que é a imagem de Deus também. Você está indo contra a natureza daquilo que Deus criou. De uma só boca procede bênção e maldição. Como é que pode isso? Meus irmãos, não é conveniente que seja assim, não faça isso. Eu fico imaginando Tiago dando tapa na mesa, eu já estou quase dando tapa na mesa aqui, né? Não é assim. Caso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso. Caso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e figos, e a videira figos, tampouco a fonte de água salgada, água doce. Não dá, irmão. Bota isso na sua cabeça. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em... Você quer ser sábio, irmão? Você quer ser inteligente? É isso que o Tiago está falando aqui. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder com suas obras. As suas obras falam mais do que as suas palavras, viu, irmão? Não é aquela foto que você postou lá que tá tudo beleza, aquela foto de final de ano na mesa lá da sua família, todo mundo ali, Natal, coisa mais linda. Só que você tá brigado com seu filho, você brigou com a sua esposa, você não se entende, mas a foto saiu bonita, todo mundo sorrindo lá. Eu já falei para vocês que eu cheguei à conclusão que o lugar mais santo, eu já falei isso várias vezes, quando eu fui diácono, o lugar mais santo que eu conheço da igreja é o estacionamento da igreja. Porque você vem quebrando o pau quando você vem para a igreja. Quando você embicou naquela rampinha ali que a gente já vinha fazendo assim para você entrar, aí você escutava assim e falava, né? Bom, agora vamos parar. Edinho caiu? Ele parou, né? Parou. Parou. Ai, Vamos parar, parou.
Mas ele foi falar mal de estacionamento, deu nisso. Ah lá, então pegaram tá pensando o quê? Já é poeta. A internet deu uma queda aqui. Ah, Eu acho que ele beleza. entrou no estacionamento da igreja. Então tá bom, então é isso aí. Viu que você fala de diácono, tá? Eu estou contando a minha experiência como diácono aqui, que o lugar mais santo que existia era estacionamento, porque quando você passava, era que nem o Santo dos Santos. Chegava ali, agora vamos, que nós estamos chegando na igreja. Você tinha vindo ofendendo, brigando com a sua esposa, com o filho, com todo mundo, calma, mas chegou ali, vamos dar sorriso para todo mundo. Né? Vamos Edinho, você sabe que como diácono eu presenciei algumas vezes essa situação. Imagino, né? É óbvio que eu também fiz isso, né? Obviamente, saindo de casa com os 3 filhos atrás, eles brigando, e aí você fala, né, um monte, repreende, fica naquele clima tão complicado. Aí a hora que sobe a rampa do estacionamento, para lá, abre a porta, o diácono, boa noite, tal, não sei o quê. Você fala, boa noite, olha, oi filho, vem aqui com o papai e tal, não sei o quê. Quer dizer, Marçal, muda completamente. Muda, Marçal. E eu tô falando, claro, que eu já fui tanto sujeito ativo como fui sujeito passivo dessa mesma rampa. Eu já vim quebrando o pau e já vieram quebrando o pau comigo. Não apenas dessa rampa da presbiteriana, como toda a minha adolescência ali da Nazareno, que eu falo com saudosismo, né? Também, que eu gostei muito, foi uma ótima experiência e gosto muito dessa denominação também, dos nazarenos, né? Mas também, quantas vezes entrando no estacionamento ali, né, meu pai fala, agora estamos chegando na igreja, agora vamos parar, né? E foi quem atira a primeira pedra, né? Atira a primeira pedra. Mas deixa eu terminar aqui. Acaso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria mediante condigno proceder em suas obras. Se, 14 agora, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura. Agora entra aqui mais onde eu quero chegar. Sentimento de facção, tá, irmão? Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho aqueles que congregam da minha opinião, logo eu tenho a minha facção. É que a gente usa o termo facção mais para facção criminosa. O princípio é o mesmo, tá? São grupos criminosos, ou seja, eu tenho facções dentro da igreja, não que estão cometendo crime, eu tenho facções dentro da igreja que são, por exemplo, os pré-tribulacionistas, nós temos os pós-tribulacionistas, são facções, tá? Não associa apenas com figuras criminosas, tá? Sentimento faccioso, então, se pelo contrário tende em vossos corações inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Repare que quando você fala de facção, você está falando da sua opinião argumentada, tá? Mas, de repente, não transmite a verdade dos fatos. Você transmite algumas verdades, ou parte da verdade, e parte da verdade não é verdade. Pois, onde há inveja e sentimento de facção, aí a confusão de toda espécie de coisas ruins. O duro é quando tem confusão de coisa boa, né? Quando eu vou em sorveteria, aquele sorvete de por quilo, eu fico até confuso de ver tanta coisa boa. Eu falei, meu pai, me ajuda aqui. A gente faz até oração, né? Quando vê tanta coisa boa. Aqui repara que a confusão é de coisa ruim. É muito pior, né? Quando você tem uma confusão de coisa boa, é uma bênção, né? Aqui você tem confusão de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, e depois o que ela é, irmão? No seu grupo de WhatsApp, dentro da igreja, do seu grupo de futebol, de igreja, de escola, de trabalho, ela é pacífica. Ela é indulgente. E se porventura não é do seu gosto, ela é tratável. E se o outro não concorda com aquilo que você está falando, você é plena de misericórdia e de bons frutos. Sabe o que ela é? Imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, meu irmão, parece que esse texto foi escrito hoje, né? Isso que me cativa na Bíblia. Puta, a Bíblia eu acho ela maravilhosa por conta disso.
ano de 60, nós estamos em 2021 e ela se torna atual até hoje. Só que ao invés de falar, nós estamos teclando hoje. Numa pandemia, nós estamos falando aqui atrás de um teclado. Para os nossos finalmente, eu lembro da minha lembrança da tia lá da escola dominical. Quem não teve tia na escola dominical aí, né? Não teve talvez uma infância. Mas você se lembra dessa música? Cuidado do olhinho que vê. Você lembra de cuidar do boquinho que fala? Cuidar do mãozinho que pega? Cuidar do pezinho de pisa? Vocês se lembram disso? Também, tão antigo. Mas eu lembro da tia me ensinando a cantar isso. Cuidado, olho, boca, mão, pé. Cuidado, cuidado. O Salvador do céu está olhando para você. Veja se é verdade aquilo que está falando. Veja, cuidado, boquinha. Pensa duas vezes, tá? Antes de você escrever. E recomendo para vocês, para todos nós, na ética, na liberdade de expressão, aquelas frases que eu coloquei ali, qual que é a posição da Bíblia? Qual deve ser a postura da igreja, né? Aquelas perguntas que eu fiz ali. Qual a liberdade do cristão é ilimitada? Meu irmão, analisando desde os desde o tempo da Idade Antiga, lá de Sócrates, né? Aristóteles, que nós lemos aqui, até Tiago, artigo, já estou aqui no ano 60, Jesus no ano 1, e tantas outras passagens na Bíblia. Eu só posso dizer para vocês uma coisa. É difícil você saber a verdade para você poder disseminar ela no seu grupo. Seja ela de futebol, seja ela política, seja ela religiosa, cristã, é tão difícil. Por isso que eu não tenho outra palavra para falar para vocês. Que só existem duas formas para a gente poder disseminar as nossas mensagens e opiniões. É lendo a palavra de Deus e meditando. Só com oração. E pedir sabedoria que vem do céu. Porque dependendo da forma como eu leio o versículo, Deus falou ao meu coração diferente do que falou para o Marçal, que falou para o Valdemar, que falou aí para o Eládio, que falou para a Regina, que falou... Deus é muito criativo. E nós temos que fazer o que com as nossas desigualdades? Nós temos que confrontá-las, respeitar a opinião, ser tolerantes, misericordiosos, que só assim nós vamos falar de justiça e crescimento para a honra e glória de nosso Deus. E aí conseguimos construir uma visão cristã que ultimamente nós cristãos estamos sendo tão avacalhados, né, com o feijão que cura o Covid, né, o chapéu abençoado, toalha abençoada. E as pessoas veem que sabem que eu sou cristão e falam: "E aí, Edinho, você já comprou feijão?" Eu falei: "Não, querido, não comprei não, nem vou comprar esse feijão aí." A gente é tão achincalhado ainda por conta desses falsos profetas. Mas enfim, ética e liberdade de expressão, Deus nos criou livres ou limitados? Né? Você é limitado a quê, irmão? Ou você é livre? Qual é a verdade que está por trás de tudo isso? Uma coisa que eu não quero é que me afastem o meu falar e a minha expressão. No dia que nós na igreja não tivermos espaço para falar, para orar, para professar as verdades de Deus, da Bíblia, nós seremos muito infelizes e, consequentemente, não vamos estar levando as boas novas que a gente pode transformar esse mundo. Eu não vejo transformação desse mundo através de leis, viu, irmãos? Faz 40 anos que eu estudo leis. Não é lei que vai fazer transformação no meu Brasil. Agora, o que faz transformação no meu Brasil é nós termos uma postura ética, uma postura de respeito e de autoridade perante a mensagem que Deus fala aos nossos corações para que nós possamos transformar esse mundo. Que Deus nos abençoe. Peço desculpas aí pelos meus 13 minutos que eu exagerei aqui, mas fico aqui aberto a vocês, para aqueles que querem talvez compartilhar e qualquer outro comentário, manda o zap para mim, o e-mail na classe, e a gente discute com o maior carinho, a maior fidelidade. Vamos tentar expressar em relação a esse tema que é árido, né? É árido isso aqui, tá bom?
Alguém tem alguma postura, alguma posição, gostaria de compartilhar? Se não, Marçal, entrego para você a sala aí para as suas considerações e a finalização. Muito obrigado, Edinho. Acho que foi uma aula excelente. Nos trouxe aí a reflexão dos dias de hoje, né? A gente que está falando tanto, né? Se expondo tanto. Então, que Deus realmente nos oriente, né, a todo momento. Então, todos os versículos colocados, todo o texto bíblico colocado é para nós, assim, bálsamo, né? Para nós que cremos nisso e nos orientarmos. Quando a gente tiver dúvida, né, eu acho que a gente tem que se voltar ao texto bíblico, né, como você bem colocou. Ou seja, Deus nos falando, né? Se Deus não desce aqui, não desce numa nuvem e não nos fala, né? Pelo menos para mim nunca fez isso, mas ele fala através da sua palavra, fala através aí do Edinho dando essa aula, fala dos pastores nos dizendo. Muito bom mesmo. E eu queria dizer para a classe e para também vocês falar para os seus amigos, as nossas aulas elas estão sendo gravadas, né? E todas elas estão no nosso canal do YouTube, está lá numa playlist que é a Escola Dominical. Então, desde a pandemia, a gente tem praticamente todas as aulas, com exceção de uma ou outra que não foi gravada, mas se você quiser rever, se você quiser também enviar aos seus amigos, é uma boa oportunidade da gente estar divulgando um material muito bom, né? Até sugerindo para os nossos amigos aí se inscrever no nosso canal lá do YouTube, que tem tanto material bom nesse período aí, onde a gente concorre com Netflix, concorre com todas as séries, etc. Essas séries de escola dominical são muito boas aí para a gente ouvir, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade aí. No YouTube, como que eu acho lá essas aulas? Então, vai no nosso canal e tem uma playlist, você clica lá, Mas veja o canal. como eu encontro o canal? Tá? É como Igreja Presbiteriana de Campinas? Isso, e você não está inscrita ainda, Regina, no canal da Igreja Presbiteriana de Campinas? Igreja Presbiteriana de Campinas, exatamente. E aí você vai achar um logo azul com o nosso nome lá, Igreja Presbiteriana de Campinas. Se inscreve e aperta no sininho lá para você receber todas as notificações. Ou seja, cada vídeo postado, cada vídeo colocado, você recebe um alerta, entendeu? Tá legal. Beleza. E dê o seu like também para melhorar a nossa audiência. Like ou aí. dislike. Como diria Alexandre Garcia. Exato. Parabéns, Edinho. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, cara. O Valdemar também aqui fez eu estou lendo agora o Valdemar também. Obrigado, Valdemar. Obrigado, não. Sabe a colocação, Valdemar. Realmente. Sabe a colocação. Essa é só agora que eu estou lendo aqui, né, o chat, né? Então, mas realmente, Valdemar, eu assino embaixo. Se tivesse um lugar para assinar aqui, eu ia assinar, eu ia falar assim, assino aqui embaixo. Eu vou plagiar aqui a sua colocação aqui. É verdade, exatamente. Preocupações, desejos, terreno, desordem. Verdade. Maravilha. Mais alguém aí? Algum comentário? Wagner ou o Roberto sempre comentam. Não, olha, eu quero parabenizar pela aula e eu sou apaixonado pela Igreja Presbiteriana. A minha conversão foi em outra denominação há muitas décadas atrás, mas fundamental é isso, termos essa cultura, esse conhecimento. E a aula de hoje fortaleceu muito esse sentimento de sabermos abordar dois aspectos. Primeiro, fundamentando, e segundo, no modo como nós vamos falar. E esse modo, como foi enfatizado, foi muito importante. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe muito o irmão. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. Então, se o macarrão está na mesa, a macarronada está na mesa, ou então o churrasco, para quem comprou o churrasco, fogo de chão,
Eu comprei, então agora eu vou dar uma esquentada aqui, não sei se vai ficar bom, porque teria que comer na hora, né? O ideal era comer na hora. Mas eu vou dar uma esquentada aqui e comer o churrasco de fogo no chão lá da igreja. Incendiaram a igreja ontem lá. Então, o Eli está aqui, né, ainda, ou não? O Eli já saiu? O Eli está aí, ó. Fala aí, Eli. Vocês apagaram Destruíram todo a o fogo lá? rampa. Destruíram a rampa lá de acesso. Eu fiquei com medo que fosse fogo para queimar os hereges. Fogueira. Misericórdia, irmão, misericórdia. A gente planejou literalmente por fogo na igreja, mas foi um fogo controlado. Foi um fogo na igreja presbiteriana, assim. Olha, fogo na igreja presbiteriana realmente é Fogo santo. inédito. Com fogo santo. Até o fogo, Inédito, né? até o fogo é controlado lá. Muito bom. Os pentecostais aí no sábado, viramos pentecostais, meu. Muito certo. Domingo a todos. Estou saindo. Boa noite. Boa noite. Ok. Bom dia, querido. Ok, gente, também estou indo. Um grande abraço a todos e até a próxima aí. Até a próxima. Obrigado, Obrigado Edinho. pela aula. Abraço. Bom domingo, um abraço. Deus abençoe.